Olá! O que você acha daquela conversinha que é só tirar os benefícios, os encargos sociais e todos os direitos trabalhistas e o emprego volta a aparecer? O que você acha dessa afirmação do ministro Paulo Guedes? Se você acha certo isso, você me desculpa, mas eu vou te dizer, você está completamente enganado. E como é que eu sei que você está enganado? Vamos tentar te mostrar mais ou menos o que acontece em outros países. E aí, em primeiro lugar, vamos estudar o caso do Brasil. Vamos ver o caso do Brasil porque é um caso bastante especial e é interessante que nós nos lembremos. Veja bem, o salário brasileiro pairava entre 1970 até 2015, ele pairava entre 60 dólares, que é o que nós estamos vendo aqui. Ele voava um pouquinho acima disso, tinha tempos assim até que chegavam superiores aos 100 dólares, como é o caso aqui de 1996, mas geralmente ele ficava lá abaixo dos 60 dólares ou muito próximo a ele. Veja, aqui observando de janeiro de 1993, nós vemos que o salário era de 88,82, ou seja, ele começou a aumentar desde a ditadura militar e começou a subir o salário mínimo. Quando subiu o salário mínimo, eles de repente chegaram aqui em maio de 1995, onde o salário mínimo atingiu valores bastante elevados. E é possível você observar ele aqui no gráfico em 95, que foi quando ele chegou perto dos 100 dólares. E aí depois ele foi descendo, até que no final do governo Fernando Henrique Cardoso ele chegasse a um dos patamares mais baixos jamais vistos, que é o de 53,56 centavos de dólar. Veja, com isso, você precisa também entender que não foram só os militares que jogaram salários brasileiros para baixo, foram também os civis, e a exemplo deles nós vemos aí nitidamente os governos neoliberais. Com o governo do PT, nós tivemos um acréscimo sucessivo, um acréscimo gradativo, de forma que o salário conseguisse chegar até o salário de 348 dólares. Veja, 348 dólares foi o ano de 2012, onde nós tínhamos o governo do PT. Até lá ele cresceu sucessivamente. Os neoliberais costumam dizer que o aumento do salário gera inflação. E é verdade, isso está associado realmente ao aumento da inflação. Uma vez que você faça o salário aumentar e haja um aumento de consumo, automaticamente você começa a perceber que a oferta e a procura começa a ser alterada, uma vez que consumindo bastante, você quer comprar um produto que existe limitado dentro do mercado e você consegue encontrar que ele está limitado na oferta, portanto você paga mais caro por aquele produto, e ao pagar mais caro por aquele produto você ajuda a aumentar a inflação. A diferença é que quando aconteceu isso aqui dentro do governo do PT, nós vemos uma sucessiva gradação do salário. Ele foi subindo devagarinho, ou seja, os economistas dessa época se preocupavam em, sabendo que subiria a inflação, eles falaram assim, se eu subir tanto por cento, quanto vai subir a inflação? Então a inflação subiu pouco. Peraí, se eu subir um pouquinho mais vai acontecer isso. Então eles começaram, na verdade, a mensurar o quantitativo que era necessário subir de porcentagem de tempos em tempos. Sendo assim, você controla a inflação, você tem um controle dela porque você está, na verdade, subindo gradativamente e fazendo com que o consumo automaticamente se adapte à maior procura. Sendo assim, você não causa uma inflação momentânea. Isso é o que nós chamamos dentro de economia de elasticidade de demanda. Pela primeira vez na nossa economia, nós começamos a verificar alguém utilizando o conceito de elasticidade de demanda para saber que, ao subir o salário, alguma outra coisa se altera no consumo, na economia, e é preciso que nós tenhamos pleno controle dessa subida, porque caso contrário, ele pode subir disparadamente, de uma forma descontrolada, e aí certamente nós não controlaríamos a inflação ou qualquer outro dispositivo que, na subida do salário,
tivesse um descontrole dentro da economia. Portanto, é necessário que os economistas percebam que durante a época de Dilma Rousseff e da época de Lula, nós tivemos sim, pela primeira vez, alguns conceitos do controle da economia, do crescimento da economia e o controle da inflação mensurado através da elasticidade de demanda. Olha que coisa joia! Então você pode finalmente começar a aumentar o salário sem gerar inflação? Sim, foi isso que foi provado durante a era de administração do PT. Em 2008 já estávamos sofrendo o problema da economia causado pelos Estados Unidos, que o salário estava em $244 e de 2009 ele precisou descer, porque se ele não descesse, nós criaríamos um descontrole na inflação e por esse motivo achou-se a medida certa. Mesmo sem descer demais, continuou-se incentivando o consumo, assim como nós falamos a respeito disso no vídeo que está aí em cima, que você pode verificar, que eu comentei a respeito dos salários, do crescimento do salário e consequentemente o consumo interno e consequentemente o aumento da economia de um determinado país. Então é necessário que você controle através da elasticidade de demanda. Você simplesmente não pode sair aumentando à toa só porque sua vontade faz. Você tem que ter um estudo, um levantamento, para que você possa ter um levantamento controlado, dizendo: se aumentar 5% aqui, então a inflação vai subir 0,3%. Então em função disso, nós temos o controle. Isso teve durante muito tempo, essa ideologia neoliberal e esse discurso de que subindo o salário subia-se automaticamente a inflação, foi usada durante muito tempo para manter o Brasil sem desenvolver seu consumo interno. E isso foi uma das formas que o Banco Mundial, que emprestava dinheiro para o Brasil, seguravam o Brasil para não crescer tanto. Então eles davam a dica: segura o salário, senão você faz crescer demais a inflação. No entanto, os Estados Unidos, os norte-americanos, faziam o salário subir, independentemente da inflação que viesse a ser causada. Porque é notório e sabido já que ao você fazer subir a inflação, fazer subir o consumo, automaticamente os meios de produção, ao perceberem que está saindo mais produtos daquele gênero que ele fabricava, ele começa a se interessar em produzir mais, porque afinal de contas, ao vender mais produtos, ele consegue ter uma lucratividade maior. E a consequência disso, a consequência de produzir mais, é automaticamente que a inflação seja equilibrada. Então você não pode simplesmente subir o preço de um negócio, porque você derruba automaticamente o consumo. Assim como você não pode aumentar demais o consumo de um determinado produto, porque você sobe automaticamente e com muita rapidez. Portanto, subindo gradativamente, você faz com que o mercado se adapte à produção nova que ele tem que fazer e, por sua vez, ele consegue controlar a inflação, contrariando aquele discurso neoliberal que nós vimos durante toda a década de 80, toda a década de 90, até o ano de 2010, até o ano de 2002, porque até Fernando Henrique Cardoso, subir o salário significaria dizer automaticamente em subir a inflação. Então a receita neoliberal geralmente é reduzir salário para controlar a inflação, quando na verdade, quando você sobe gradativamente, você tem esse controle automático. Mas tem que ser uma coisa científica, não é verdade? Se não for uma coisa científica, você não consegue controlar. Veja o que aconteceu aqui, o crescimento do salário mínimo e o crescimento da inflação, sempre disparando superior, desde 1970, sempre superior ao salário mínimo. E de repente tem pontos em que dispara e a inflação faz com que o salário mínimo não valha absolutamente nada. É normal a gente ver dentro de golpes de Estado, quando a gente viu em 1964 a inflação subiu bastante, entrou numa crise econômica. Quando nós vimos o impeachment de Collor, que não foi um golpe de Estado, mas sim foi porque o Collor se metia com corrupção, e até hoje a gente tem o nome dele envolvido com a corrupção, mas o que fez que o impeachment fez com que a inflação e o descontrole do país aumentasse. Portanto, houve esse aumento que você pode perceber aqui da inflação, justamente na substituição de Collor. Depois de Collor, houve um problema sério, porque daí uma vez que você deixa a inflação chegar a patamares
irresponsáveis e incontroláveis, aí você tem um problema sério, porque retornar para o ponto de origem, para o ponto em que estava antes, é sempre complicado. Os militares nunca conseguiram retornar para o ponto de origem em que a inflação estava antes do golpe de 1964. Não era de sua competência intelectual entender esse tipo de coisa. Então nós vamos falar aí que houve sim um momento na economia brasileira em que o salário mínimo ultrapassou o crescimento da inflação, que foi justamente aqui no ano de 2002. Eu fiz um gráfico maior para que a gente possa observar. Sempre a inflação controlada. No ano de 2002 assumiu o presidente Lula, então depois de 2002 ele começou a dar aumentos de salário e a inflação começou a correr abaixo do salário mínimo. Quando chegou em 2008, nós tivemos a crise, como eu falei em outros vídeos, uma das maiores crises que nós já vimos desde 1929, uma das maiores crises, porque ali nós tivemos uma crise do capital, de um final de um ciclo econômico muito importante aí, que causou inclusive uma crise maior ainda do que a de 1929. No entanto, nós já tínhamos ciência de como agir diante da crise causada de 1929, por isso ela não afetou tanto o mundo como afetaria caso nós estivéssemos lá no passado e nós não tivéssemos tido a experiência de 1929. Portanto, o presidente Lula naquele momento disse que a crise de 2008 viria no Brasil como uma marolinha. Sim, porque o Lula se preocupava principalmente em desenvolver não só o mercado externo brasileiro, porque a gente começou a procurar países como China para fazer importação e exportação, porque até então ninguém procurava países que fossem mais subdesenvolvidos. Então o Lula começou a procurar países da África, países do leste europeu, países que eram não muito visualizados, não muito vistos como bom negócio fazer negócio com eles, uma vez que eles não eram grandes importadores. E aí o que acontece? Grandes importadores eles até poderiam não ser, mas com a quantidade que nós importamos e exportamos para eles, fez com que, somando tudo isso, nós tivéssemos uma balança comercial bastante favorável e o crescimento econômico do Brasil prometia muito. Mas era necessário também desenvolver uma economia para fazer com que a economia interna fosse tão pujante quanto a economia externa do Brasil. Porque caso ocorresse crises, como aconteceram em históricos recentes da nossa história brasileira, caso existissem crises, como realmente aconteceu em 2008, era necessário que o Brasil tivesse um paraquedas diante da queda e conseguisse se controlar devido ao crescimento interno que foi bem desenvolvido dentro do Brasil. E por esse motivo, Lula, com toda a confiança, dizia que ia ser uma marolinha dentro do Brasil, como na verdade acabou sendo. Só que a consequência mundial, em função do detrimento de outros países, porque o dólar começou a crescer, os Estados Unidos precisavam recuperar a grande perda que tiveram dentro de sua balança comercial e dentro de sua economia em função da crise de 2008, e em função disso o dólar subiu em todo o mundo. E por esse motivo começou a repor o caixa norte-americano, e ao repor o caixa norte-americano nós tivemos graves problemas com a importação e a exportação para o resto do mundo. Agora que nós estudamos a história do Brasil com relação ao aumento de salários e o ganho real do salário brasileiro em relação à inflação, é necessário que nós comecemos a entender o que acontece hoje e por que, por exemplo, Bolsonaro fala a respeito de ou o brasileiro vai ter que escolher, ou ele vai ter emprego e nenhum direito, ou todos os direitos e nenhum emprego. E por que Paulo Guedes diz que precisa reduzir o salário porque é um dos mais altos do mundo? Vamos entender aí, comparar com o norte-americano. E aí você vai dizer, não, mas o norte-americano ele recebe salários altos. Você mesmo disse, Roberto, que não dá para comparar porque tem outras coisas aí no meio. Mas aí é necessário que você pense que o norte-americano produz produtos lá que mesmo nós brasileiros, produzindo aqui muito mais baratos, vendemos ao preço que os norte-americanos vendem no preço mundial. Portanto, o trabalhador brasileiro teria que ser equiparado ao trabalhador norte-americano, e por esse motivo nós vamos comparar esse trabalhador com o trabalhador brasileiro. Mas para isso é necessário que nós estudemos a seguinte situação. Vamos ver aqui o caso, por exemplo, do trabalhador brasileiro. Aqui no Brasil, o trabalhador brasileiro tem um salário mínimo de R$ 998. Se nós dividíssemos pela quantidade de horas, 40 horas semanais, e fôssemos dividir aqui 30 dias, 8 horas, nós estaríamos dizendo que esse trabalhador
é pago pelo empresário brasileiro, se pagasse somente os 998, R$ 4,16. No entanto, o trabalhador brasileiro é pago os encargos sociais. E é por causa dos encargos sociais que diferem. Veja, eu tenho um tipo de empresa, 2, 3, 4 tipos de empresa. E todas elas são em relação aos pagamentos de encargos sociais que são pagos aos funcionários. Uma empresa do tipo simples, ela tem que pagar 33%, 33,77%. E aí vai, o restante das empresas vão subindo. E vamos considerar aqui como se fosse esse o padrão brasileiro e somente esse caso de 96,75%. Portanto, se a empresa pagasse ao trabalhador brasileiro um salário de R$ 998 líquido, ele teria então desembolsado com os encargos sociais um valor de R$ 8,18 para cada hora trabalhada desse trabalhador. O salário mínimo desse sujeito teria que ser aí, o salário mínimo de 998 para cada modalidade de empresa mudaria. Portanto, ao pagar 998 líquido, dentro do Brasil nós pagaríamos no máximo um valor de R$ 1.963,57. Esse seria o valor máximo das empresas. E eu vou comparar com esse valor porque todas as outras, eu acho que a grande maioria das empresas pagam abaixo disso. Mas eu vou comparar com esse valor para que você possa ter uma ideia do que ganha um trabalhador norte-americano, para que você possa ter uma ideia se nós estamos ganhando tão bem assim como dizem Bolsonaro e Paulo Guedes. Vamos ao exemplo. O exemplo é que nos Estados Unidos, um trabalhador norte-americano ganha por hora um valor de 7,25 no mínimo nos Estados Unidos inteiro. É proibido ter um valor hora abaixo disso. Mas o valor hora realmente praticado nos Estados Unidos, e que é uma média, é esse valor aqui, que é o valor de $13,25. Portanto, a maioria dos estados estão pagando $13,25 e eles têm um plano para que até o ano de 2022 eles tenham um pagamento das horas de cada um dos funcionários. O salário mínimo dos Estados Unidos seja o valor de $15 a hora. Se fosse $15 a hora, vamos dizer 13,25, que é uma média, significa então dizer que se o Brasil fosse comparar um por um, como se fosse R$1 igual a $1, nós estaríamos dizendo que o trabalhador brasileiro já está ganhando menos aí, porque ele ganha R$ 8,18 a hora de trabalho, ao invés de R$ 13,25 como ganha o norte-americano. Mas os produtos norte-americanos são vendidos no mesmo mercado que os produtos brasileiros. Portanto, apesar de os brasileiros terem salários muito menores, o lucro dos brasileiros são muito maiores, porque eles vendem ao mesmo preço, ou talvez superiores, ou próximos ao valor dos norte-americanos. Mas se os norte-americanos pagam tanto para os seus empregados, como é que eles conseguem fazer preços competitivos a ponto de conseguir competir em alguns produtos com os brasileiros? Então, não seria justo nós compararmos então o valor real do dólar com o valor real do real que está valendo hoje? Sim, eu acho mais do que justo. O que significa dizer é que hoje, um trabalhador brasileiro no maior valor que fosse pago anualmente, esse trabalhador brasileiro que recebe R$ 998 de salário mínimo, com os encargos sociais, ele levaria para 1.900 e no final do ano esse trabalhador receberia R$25 mil a cada ano. O trabalhador norte-americano, ele recebe no final do ano, dentro dos Estados Unidos, ele recebe um valor de, se nós formos dizer que é a média de 13,25, ele recebe um valor de 25 mil. Ou seja, 25 mil nos Estados Unidos, se fosse 1 para 1. Então, os Estados Unidos estariam equivalentes? Não. Porque aí nós estamos falando que dentro do Brasil é necessário então que nós façamos a transformação em reais. E aí nós descobrimos que um trabalhador norte-americano ganhando $7,25 ganharia 214 vezes superior ao que um brasileiro ganharia. Por quê? Porque o brasileiro, para poder ganhar um salário que fosse igual aqui em dólares, o salário mínimo brasileiro, sem nenhum encargo, e se querem tirar todos os encargos do brasileiro, então que se coloque o salário mínimo brasileiro de 4.500, na verdade, porque aí nós estaríamos falando de... aí nós estaríamos podendo dizer que os brasileiros ganham tanto quanto os norte-americanos, ou que nós, então, teríamos salários maiores do que os norte-americanos. Não, na verdade não é isso que acontece. Veja, o que acontece aqui
é que os brasileiros teriam que ter um salário de R$ 4.570 e no ano ele teria que ganhar 54 mil para equivaler aos 13.920 que o norte-americano ganha. Eu estou dizendo na maior das expectativas dos brasileiros. O brasileiro é o 1.900 e pouco. Se ele fosse com todos os encargos para poder colocar esses 1.900 e pouco, o maior salário brasileiro não chegaria a $4.000, a R$ 4.000 o mês. Então significa dizer que nós estamos com um salário muito abaixo do que deveria ser. E aí teremos então uma comprovação aqui de que os brasileiros, para conseguir ganhar exatamente o que os norte-americanos ganham, para poder ser equivalente, poder sim dizer que o trabalhador brasileiro é tão despreparado, o salário é tão caro quanto o do norte-americano, aí sim ele poderia dizer isso. Ah, mas daí você vai dizer, os norte-americanos são muito mais preparados que os brasileiros. Não, o nível de escolaridade norte-americano e o nível de escolaridade brasileiro chega aos 8% de analfabetismo, assim como lá nos Estados Unidos, nós estamos equiparados. Então essa história de dizer que são mais preparados não cola, não é bem assim. E principalmente até porque nós vendemos no mercado externo. Então, querem acabar com todos os direitos trabalhistas, então coloquem o salário mínimo de R$4.000, R$4.500. Se colocar R$3.000, R$3.800, já vai ser mais baixo do que o salário americano e nós vamos estar certamente produzindo muito mais do que um trabalhador americano. Aí, vamos comparar com a China. Você vai dizer, mas a China tem salário de escravidão. A China não pode ser comparado com o Brasil. Vamos comparar com o Brasil, a China? Vamos lá. Buscado na reportagem do Globo, nós já temos aqui a seguinte situação. Até o ano de 2016, o trabalhador chinês ganhava $1,38 por hora, o que significa dizer $145 ao mês, o que ele estava ganhando. Esse era o mínimo determinado pela China, ninguém poderia ganhar mais acima disso. Mas o salário médio real que acontecia na grande maioria dos casos dentro da China era esse aqui, ó. Esse aqui de $4,68 a hora, $4,68 a hora, chegando a $318. Portanto, teria o trabalhador chinês, que era tido como escravo em 2016, teria que estar ganhando próximo ao que o trabalhador do Brasil ganhava na era do PT. $348. O PT elevou o salário, na época de Dilma Rousseff, elevou o salário mais do que um trabalhador chinês. No entanto, depois de 2016, a China fez o seguinte: a China triplicou o salário. E olha o que acontece. Hoje, o salário mínimo da China é de $3,60 e chega a 7,88. Equiparou o salário praticamente ao menor salário dos norte-americanos. Ainda não chega aos 13,25. Mas por que a China fez isso aqui, senhores? A China fez, portanto, hoje um salário por mês. Isso aqui seria mais ou menos a ganhar por ano. Um trabalhador ganharia $15.000 por ano, um trabalhador chinês. O que eu estou querendo dizer é que a China, justamente percebendo que tem o maior mercado consumidor do mundo, a maior população do mundo, ela fez o correto em incentivar o consumo dentro da China, aumentando o salário dos chineses. Ao contrário da política que rezam aqui dentro do Brasil, os chineses sabem que aumentando o consumo, eles aumentam a produção das fábricas. E aumentando a produção das fábricas, eles fazem um lastro para que não hajam crises internacionais e automaticamente os chineses caiam na crise internacional. Então eles estão criando o mercado maior do mundo, consumindo todos os produtos chineses que são fabricados hoje. A China fez um passo arriscado, porque ela triplicou o salário. Então aquele processo que eu falei da elasticidade de demanda é muito arriscado, porque pode gerar altas inflações na China. No entanto, a China deve ter feito isso calculando tecnicamente isso para poder subir o salário e consequentemente o consumo, fazendo com que o povo chinês consumisse também os produtos chineses, criando um mercado sólido dentro da China, evitando qualquer percalço que acontecesse com a economia mundial, como vai acontecer e já é noticiado que vai acontecer com os Estados Unidos. A economia da China está ultrapassando a economia dos Estados Unidos e certamente nós teremos os maiores salários de todo o mundo
sendo pagos na China. Aqueles que vocês costumam dizer que são escravos e que trabalham com preços tão baixos e por isso nós brasileiros não conseguimos competir. Nós não competimos porque nossos empresários são incompetentes, são preguiçosos e não querem trabalhar com a tecnologia, não querem trabalhar com o conhecimento, não querem trabalhar com o conhecimento e incentivo às universidades, não querem trabalhar com a pesquisa dentro das suas empresas para melhorar o fluxo do trabalho e assim melhorar a produção. Eles querem simplesmente descer o salário, porque essa é uma forma confortável e muito mais fácil. Aí quando pinta uma concorrência, o empresário brasileiro não consegue competir e fecha suas fábricas, assim como está acontecendo no Brasil atualmente. A produção industrial está descendo e nós estamos voltando a produzir apenas commodities, apenas produtos brutos para importar produtos transformados através de indústria. Nós vamos virar um país de fornecimento de mão de obra mais barata do mundo. Eu não pesquisei ainda a Índia, mas é bem provável que a Índia ainda receba salários superiores ao do Brasil. Bom, enfim, falei a respeito dos salários e quero dizer uma coisa para vocês. Totalmente mentira quando o cara diz que vai aumentar os empregos. Não acredite nisso. E questione isso. Questione seu deputado, questione seu senador e questione a pessoa que você votou para tentar te roubar. Eles estão tentando te roubar e fazer com que a economia do Brasil afunde ainda mais. Por esse motivo, eu vou dizer para você, não confie nessas mentiras. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você clicar no joinha, curtir o nosso canal, para que você se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e cada vez mais a gente possa compartilhar e dividir esses pensamentos para tirar o Brasil desse estado zumbi. Vamos dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.